A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos começando mais um programa Verdade e Vida e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela bênção de ter você como cooperador e divulgador do programa Verdade e Vida. Nosso propósito é levar a palavra de Deus a todos os rincões da nossa pátria, alcançando as famílias com o evangelho da graça do Senhor Jesus. O programa de hoje vai abordar um tema fundamental. Eu não me envergonho do evangelho. Chame a sua família, se der um tempinho, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito importante para o nosso coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nas comemorações dos 400 anos da cidade de São Luís, Maranhão, o programa Verdade e Vida apresenta Grande Cruzada Evangelística. Será no próximo dia 15 de novembro, às 6 horas da tarde, na Praça Deodoro, no centro da cidade. Convide a sua família, seus amigos e participe conosco. Certamente, Deus tem algo especial para você. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Ronaldo Lidório, nosso missionário, junto à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e atualmente trabalhando ali no projeto Amanagé, ali na região amazônica. Mas, reverendo Ronaldo, seja bem-vindo aqui ao Verdade e Vida, e hoje eu quero tratar com o senhor sobre um tema sobre a perseguição da igreja evangélica, sobre a igreja perseguida, a igreja cristã que está sendo perseguida aí. A mídia não mostra, né? A mídia está mostrando essa questão aí desse filme, e aí todo mundo toma as dores dos muçulmanos, mas a igreja cristã é a igreja hoje, uma igreja perseguida no mundo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui na Verdade e Vida, esse programa que tem realmente abençoado aí milhões de pessoas, e nós oramos que continue sendo essa bênção no Brasil e fora do Brasil também. Mas, de fato, um dado importante é que a igreja cristã mundial ela tem crescido. Então, hoje ela existe em países e em áreas, regiões onde não existia antes, muitas regiões fechadas. Por exemplo, há hoje mais de 300 mil cristãos evangélicos no Irã, que é um fato relativamente novo. A igreja na Índia tem crescido com números assim até alarmantes, milhões se convertendo ao Senhor Jesus no centro, no norte da Índia, o que também é um fato novo. A igreja era mais forte sempre no sul. Lugares como o Quirguistão, como o Paquistão, como o centro da China. Então a igreja tem entrado e tem crescido também em lugares onde ela não tem essa liberdade de expressão, como em outros países mais abertos. Isso faz com que essa perseguição também ela se aguce em nossos dias. Então eu diria que, em primeiro lugar, a perseguição vem como um resultado do crescimento da igreja em todo o mundo. O Patrick Johnston, um dos maiores missiólogos em nossos dias, ele escreveu um livro já em português, e o título é A Igreja Maior do que Você Imagina, e narra realmente esses fatos de que a igreja ela está presente em lugares onde não estava há 10, 20 anos atrás. A perseguição ela ocorre em diversos países, especialmente os países mais fechados, não necessariamente apenas os países islâmicos, mas os países mais fechados. Nas teocracias islâmicas, essa perseguição ocorre a partir de uma cosmovisão do islâmico em relação ao restante do mundo. Nas teocracias islâmicas, tudo o que sai na mídia, seja uma revista, um jornal, um livro ou mesmo um filme, tudo isso é aprovado oficialmente pelo governo do seu país. Quando, portanto, sai um filme que censura o islamismo, ou mesmo algo assim que é um insulto à fé islâmica, seja um livro, um filme, uma revista, uma notícia de jornal, na cosmovisão islâmica, aquilo foi autorizado pelo país onde o livro foi publicado, onde o filme foi feito e assim por diante. Portanto, esse conflito é um conflito religioso, mas um conflito também cultural, de cosmovisão.
quando este filme aí saiu, que é um insulto aí à fé islâmica, e tem realmente levado milhões de islâmicos a protestarem contra o Ocidente, contra o cristianismo e contra tudo aquilo que eles creem que é anti-islâmico. Isso tem gerado uma perseguição à igreja cristã aí em países islâmicos, feito com que missionários saiam dos países onde estavam trabalhando, feito com que as igrejas presentes nesse país tenham que fechar as portas para cultuar a Deus, mudar de lugar, se dispersar e assim por diante. Então esse é um fato extremamente angustiante, o crescimento agora da perseguição à fé cristã em países mais fechados. O que é ser um cristão dentro de um contexto muçulmano, dentro de um contexto islâmico nos dias atuais? Nem todo país muçulmano é necessariamente um país fechado que persegue a fé cristã, mas há países muçulmanos ou não, são fechados, que perseguem o cristianismo, os esforços missionários, e ser cristão em um país assim é viver sempre no assombro, viver sempre com essa expectativa de que alguma coisa ruim, uma tragédia vai acontecer. Eu estive recentemente em um país fechado para o Evangelho, no centro da Ásia, e ali para nos reunirmos como um grupo de líderes, tivemos que ir para a beira de um lago, ali estávamos louvando a Deus, estudando a palavra, mas sempre com alguém alerta para ver se alguma facção extremista não se aproximava. Então viver como cristão em um país assim é viver sempre com a expectativa ruim no coração. Por outro lado, a igreja perseguida tem crescido, a igreja perseguida tem falado abertamente de Jesus. Isso está acontecendo agora na Síria, na Líbia, no Líbano. A igreja egípcia tem falado abertamente do Senhor Jesus, inclusive a igreja presbiteriana no Egito, feito um trabalho missionário assim, aberto, coisa que não acontecia 10 anos atrás. Então, se a perseguição ela é tremendamente angustiante, por outro lado, ela vem a impulsionar a própria igreja a proclamar mais o Senhor Jesus, o que aconteceu no capítulo 8 de Atos e acontece hoje também em nossos dias. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Nas comemorações dos 400 anos da cidade de São Luís, Maranhão, o programa Verdade e Vida apresenta grande cruzada evangelística. Será no próximo dia 15 de novembro, às 6 horas da tarde, na Praça Deodoro, no centro da cidade. Eu, Hernandes Dias Lopes, também estarei presente, levando uma mensagem de fé e esperança ao povo maranhense. Você é o nosso convidado especial. Convide sua família, seus amigos e participe conosco. Você não pode perder. Certamente, Deus tem algo especial para você. Verdade e vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Nós vamos abordar o tema de hoje, que é Eu não me envergonho do Evangelho, e vamos tratar deste assunto à luz de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo está escrevendo esta mais robusta e importante carta à Igreja de Roma, capital do Império, e esta carta é uma espécie de tratado teológico. É o ponto culminante da teologia de Paulo. É a acrópole da revelação bíblica, onde o apóstolo vai tratar das grandes verdades do cristianismo. E ele abre esta carta, depois de uma longa saudação, falando acerca daquilo que é a essência desta carta, o Evangelho. E ele vai usar 3 expressões muito importantes
neste primeiro capítulo, dizendo assim: eu sou devedor do Evangelho. Eu estou pronto a pregar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Talvez você pergunte, mas por que alguém poderia se envergonhar do Evangelho? Eu penso que há 3 grupos. O primeiro, daqueles que se envergonham do Evangelho. O segundo grupo, aqueles que são a vergonha do Evangelho. E o terceiro grupo, aqueles que não se envergonham do Evangelho. É triste quando você olha hoje a realidade da chamada Igreja Evangélica Brasileira e você vê muito pouco do verdadeiro Evangelho sendo pregado na mídia. Muitos pregadores cederam à pressão ou à sedução do pragmatismo moderno e deixaram de pregar o Evangelho para pregar um outro Evangelho, mais popular, mais palatável, mais ao gosto da freguesia. E, na verdade, aqueles que mudam o teor do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, para oferecer ao povo aquilo que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir, não está oferecendo o Evangelho, mas uma outra coisa estranha, completamente diferente do verdadeiro, genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Você não escuta mais na mídia, ou escuta com pouquíssima frequência, pregadores falando sobre pecado, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre santificação, sobre justificação, sobre a cruz de Cristo. Esta mensagem é agressiva ao pecador. Ela é um golpe no orgulho do homem. Esta mensagem não é palatável. Então, muitos pregadores deixaram o Evangelho para pregar uma outra coisa, um outro Evangelho. Mas não é o Evangelho de Cristo. Muitos pregadores, abandonando o Evangelho, estão pregando a teologia da prosperidade, oferecendo paraíso na terra, mostrando para as pessoas que o que importa é ser rico, é ter sucesso. Desta maneira, atrai multidões. E muitas vezes esta pregação da prosperidade enriquece os pregadores. Pregadores que constroem verdadeiros paraísos financeiros, que vivem nababescamente, mas só negam ao povo o trigo genuíno da verdade, oferecendo a esse povo a palha das ideias humanas. Outros pregam sobre milagres, curas, coisas sensacionais, para uma cultura mística e carente como a cultura brasileira. Isso atrai as multidões, isso lota santuários e templos. Mas tantos pregadores têm se envergonhado do Evangelho e pregado uma outra coisa, que não é o Evangelho de Jesus Cristo. E o pior, o conteúdo, muitas vezes, é aquilo que o profeta Eliseu retrata da morte na panela. Quando você não prega a palavra de Deus, não anuncia a verdade, não anuncia o Evangelho da salvação, as pessoas se alimentam de veneno, de uma mensagem falsa, de uma mensagem que engana, de uma mensagem que se torna um entorpecente para a alma e não vai trazer salvação, porque não há salvação sem se passar pelo processo do arrependimento, sem se passar pela definição da conversão, do novo nascimento, de ser nova criatura. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo para a capital do império, faz questão de registrar: eu não me envergonho do Evangelho. A igreja brasileira precisa voltar ao verdadeiro Evangelho. Os púlpitos precisam voltar a pregar o Evangelho.
Os pregadores precisam estar comprometidos com o Evangelho, dizendo: eu estou pronto a pregar, eu sou o devedor deste Evangelho e eu não me envergonho deste Evangelho. Não há salvação fora do Evangelho. Não há outra proposta que possa oferecer ao homem alívio para a sua consciência, a não ser por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o conteúdo do Evangelho? É Jesus Cristo e este crucificado. É a cruz de Cristo, onde Deus puniu o nosso pecado, onde Deus satisfez a sua justiça, onde Deus derramou toda a sua ira contra o seu próprio Filho. Ele, como nosso substituto, suportou a ira de Deus, ele satisfez a justiça de Deus. Diz a Bíblia que agradou a Deus moê-lo. Ele sorveu cada gota daquele cálice da ira de Deus. E ele morreu, morte substitutiva e vicária, em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Nós não podemos sonegar ao povo esta verdade bendita, gloriosa e insubstituível. Nós não podemos trocar esta mensagem por outra mensagem. Não há outro evangelho, só há um evangelho a ser anunciado. É o evangelho da graça, é o evangelho da cruz, é o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Se Deus é onipotente, e Ele é, então o Evangelho de Deus também é onipotente. Este Evangelho é poderoso para transformar um facínora num homem santo, para transformar uma prostituta numa mulher piedosa, para transformar um jovem drogado num jovem cheio do Espírito Santo, para transformar um homem bêbado num homem sensato, honesto e benfeitor da sua família. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para arrancar o homem das entranhas da morte e dar a ele vida e vida em abundância. O Evangelho arranca o homem dos ídolos, da idolatria, para uma vida de santidade, de adoração genuína e verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque este Evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus que explode os penhascos mais duros, os corações mais petrificados e transforma esses corações em corações de carne, dando a este homem, a esta mulher, a este jovem, a este adolescente, a esta pessoa, uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há muitos poderes neste mundo que apenas destroem, como a bomba atômica. Mas o Evangelho é poder que salva, poder que liberta, poder que transforma. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Não há outra esperança para você. Sua igreja não pode salvar você. Sua religião não pode salvar você. O padre, o pastor, o missionário não podem salvar você. Allan Kardec não pode salvar você. Pedro, Paulo, Maria não podem salvar você. Buda não pode salvar você. Nenhum mestre religioso pode salvar você. Só há salvação em Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Ele é o caminho para Deus. Ele é a porta do céu, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele pode perdoar os seus pecados, só Ele pode transformar o seu coração, só Ele pode quebrar as algemas que amarram você, só Ele pode dar sentido à sua vida. Por isso, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Note você que há aqui um caminho, que há aqui uma limitação, que há aqui uma exigência. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, sem exceção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
É verdade que o Evangelho é oferecido a todos, sem acepção. Mas não é verdade que todos receberão o Evangelho sem exceção. Porque aqueles que permanecerem incrédulos, aqueles que permanecerem endurecidos, aqueles que permanecerem rebeldes à oferta da graça, jamais poderão ser salvos. Por isso a Bíblia pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu estou oferecendo a você neste momento duas alternativas: a vida e a morte, a salvação ou a perdição, o céu ou o inferno. Hoje muitas pessoas tentam enganar as pessoas dizendo o seguinte: não, toda religião é boa, todo caminho conduz a Deus, o que importa é você ser sincero. Vamos entrar numa conversa interreligiosa, vamos nos assentar à mesa com todas as igrejas, com todas as religiões, com todos os credos, vamos nos respeitar, vamos nos amar, o que é importante é o amor. Deixa eu dizer algo para você: não há comunhão fora da verdade. Aqueles que querem tentar levar você para esta ideia do universalismo estão enganando a sua alma. Não é um ato de amor dizer para você que toda religião é boa, que toda religião salva, que toda religião leva a Deus. Na verdade, nenhuma religião salva, só Jesus Cristo salva. Não basta você ser espírita, católico, protestante, evangélico, não é a igreja, não é a bandeira denominacional que pode salvar você, é só Jesus Cristo. A não ser que você creia no Filho de Deus, que você se arrependa dos seus pecados, que você ponha a sua confiança no Filho de Deus, não há esperança para você, não há salvação para você. Você está diante de uma imensa responsabilidade. Você precisa escolher a quem você vai servir, a quem você vai seguir, em quem você vai crer. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e só daquele que crê. Paulo diz que no Evangelho se manifestou, se revelou a justiça de Deus. O que significa isso? Significa que Deus, sendo justo, eu preciso ser condenado, porque o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. Deus, para ser justo, precisa me punir, porque eu sou pecador. E os meus pecados provocam a ira de Deus, e os meus pecados merecem o juízo de Deus. Mas Deus, sendo rico em amor, por causa do grande amor com que nos amou, Ele enviou o seu Filho como seu e meu substituto, e Ele derramou sobre o seu Filho a ira que deveria derramar sobre mim, a condenação que deveria cair sobre a minha cabeça, caiu sobre o Filho de Deus, porque diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, e ele levou sobre si o nosso pecado sobre o madeiro. E quando Jesus estava naquela cruz, a lei exigiu a sua morte, a justiça de Deus exigiu a sua morte, e ele morreu em seu lugar, em meu lugar, para que em Cristo, no Evangelho, a justiça de Deus fosse revelada e você pudesse receber perdão, vida eterna, salvação bendita. Que glorioso Evangelho, que bendito Evangelho, que abre para nós uma porta de esperança, que abre para nós um novo e vivo caminho para Deus, que é Jesus Cristo, que abre para nós os braços da graça, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque agora mesmo a sua confiança em Jesus, ponha a sua fé em Jesus e receba dele perdão para os seus pecados e a vida eterna. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça. Onde você está, ore comigo. Deus querido, eu quero te agradecer, porque a tua palavra é a verdade, porque não há outros evangelhos, só existe um evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, abra o entendimento daqueles que nos assistem e toca-lhes o coração com fé salvadora, para que eles possam receber
vida eterna, salvação bendita, e possam fazer parte da tua família, e possam ser perdoados e receberem das tuas mãos a dádiva da vida eterna. Louvado seja o teu nome por este vivo Evangelho da Graça, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, o reverendo Hernandes mostrou que muitos pregadores abandonaram o Evangelho e, por conveniência, passaram a pregar outro Evangelho, como o Evangelho da prosperidade e da busca dos milagres. Destacou a afirmação do apóstolo Paulo que é devedor do Evangelho e está pronto a pregar o Evangelho e que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Finalizou, afirmando que o Evangelho revela a justiça de Deus. Bendito o Evangelho! A minha oração e desejo sincero é que possamos dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira ali essa mensagem de hoje ou 345 mensagens que aqui já foram lá. Ou mesmo ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial. Também pelo nosso site. Você pode tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, você faz o seu cadastro, você imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou mesmo pode fazer uma doação diretamente numa agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, com toda a sua família e participar da escola dominical e do culto matutino. E à noite do culto vespertino, às 18 horas. Você vai dizer ali ao pastor da igreja que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida e que você quer conhecer mais acerca da Palavra de Deus. Na próxima quinta-feira, dia 15 de novembro, você que é de São Luís, do Maranhão e das cidades circunvizinhas, nós temos um compromisso. A nossa cruzada Verdade e Vida será ali na Praça Deodoro, no centro de São Luís, às 18 horas. O reverendo Hernandes Dias Lopes estará ministrando a Palavra de Deus aos queridos moradores nessa bela cidade de São Luís, que completou os seus 400 anos. Eu e o reverendo Itamar, reverendo Mauro Aiello, estaremos louvando o nosso Deus. Você não pode faltar, deve levar os seus amigos e familiares. Você que não pode ir à cidade de São Luís, você pode assistir a nossa cruzada ao vivo pelo nosso site www.verdadevida.com.br e você vai assistir a nossa cruzada aí da sua casa. Você que não é crente também pode tomar a sua decisão, a decisão maior da sua vida de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Somos ricos, muito ricos. Esse é o tema do nosso próximo programa neste mesmo horário, observando em que os estados que não estão no horário de verão, o nosso programa Verdade e Vida está sendo veiculado às 7h15, uma hora mais cedo. Até lá, até o próximo sábado e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas comemorações dos 400 anos da cidade de São Luís, Maranhão, o programa Verdade e Vida apresenta Grande Cruzada Evangelística. Será no próximo dia 15 de novembro, às 6 horas da tarde, na Praça Deodoro, no centro da cidade. Eu, Hernandes Dias Lopes, também estarei presente, levando uma mensagem de fé e esperança ao povo maranhense. Você é o nosso convidado especial. Convide sua família, seus amigos e participe conosco. Apresentação e participação musical de Daniel Sacramento, Itamar Bezerra e Mauro Aiello. Você não pode perder. Certamente, Deus tem algo especial
para você.